E a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, emitiu a licença ambiental que autoriza o início das obras do trecho 3 do trem Intercidades, o TIC, Eixo Norte. Esse trecho deve atravessar os municípios de Campinas, Jundiaí, Louveira, Vinhedo e Valinhos. A autorização permite o início das intervenções em campo agora. E ainda de olho na infraestrutura, o governo quer priorizar a implementação do ferroanel, um assunto para Isadora Cohen, nossa colunista do CNN Infra. Isadora, seja muito bem-vinda, é sempre um prazer receber você aqui nos estúdios. Prazer é todo meu, Irajá, é sempre um prazer estar contigo e com os nossos telespectadores. Isadora, queria começar perguntando sobre o TIC. Eu queria entender o que essa licença ambiental ela significa nesse processo para que haja algum tipo de andamento nas obras, e queria entender se isso está dentro do cronograma, se as obras do Eixo Norte da TIC, se elas têm agora também essa previsibilidade e o cronograma mantido. Queria entender um pouquinho dessa estrutura. Legal. Bom, vamos lembrar o que é o projeto do Trem Intercidades do governo do estado de São Paulo, né? Como você bem disse, Irajá, ele é um trem que conecta diversas regiões metropolitanas dentro do estado. Então, ele vai de São Paulo, né, capital ali da Estação da Luz, passa por Barra Funda, conecta Jundiaí e também Campinas, duas outras regiões metropolitanas. E esse é um trem muito esperado, muito desejado, que foi aí, arrematado em leilão ainda nos idos de 2023. No início, foi inclusive um dos primeiros projetos que o governo Tarcísio, assim que assumiu, lançou e realmente contratou. E esse projeto, ele está a todo vapor. Hoje a empresa, que é do grupo Comporte, já vem realizando aí todas as obras necessárias, porque esse é um projeto que conta com 3 serviços. Olha que interessante. Você conhece já a linha 7 da CPTM, que foi herdada por essa nova concessionária do Grupo Comporte que eu falei para você. Além de operar essa linha 7, agora também a concessionária tem que fazer outros 2 serviços, que são os serviços parador, que você bem mencionou, do TIM, e um serviço expresso, indo de São Paulo até Campinas. E esse é um projeto que conta com uma infraestrutura bastante complexa, porque, afinal de contas, ela é uma infraestrutura que tem diversas intervenções. Olha que interessante hoje. O compartilhamento da via é feito entre, hoje, a concessionária do Grupo Comporte e uma outra concessionária federal, que é a MRS, que passa as cargas na mesma ferrovia quando tem os intervalos em que não há serviço de passageiros. Então, lembrando, o TIC, um serviço de passageiros, que vem com obras a todo vapor e com melhorias necessárias para a trafegabilidade na própria linha 7, que já era antes operada pela CPTM, Companhia de Trens de São Paulo, e agora é pela concessionária. E agora começa essa fase mais importante, que é a de construção da extensão do trem até Jundiaí, até Campinas, em 2 serviços, um parador em todos esses municípios e o outro expresso. Veja que para fazer o trem expresso, e agora a gente entrou nessa fase, tem que ter a segregação das vias. E isso era uma obrigação que foi pactuada para, inclusive, a própria MRS fazer. Como que isso foi feito? Você se lembra, Irajá, a gente até já noticiou aqui, do tema das renovações antecipadas das ferrovias federais? Pois é, a gente vai falar disso aqui. Mas para responder a sua pergunta, essa licença era muito esperada. Agora, a concessionária e a MRS vão precisar fazer as obrigações que estavam cada uma ali no seu bojo para fazer o trem Intercidade de fato acontecer. E aí, num cronograma de mais 30 meses, se eu não me engano, e de quase 5 anos, a gente vai ter 2 serviços de trens bem interessantes, indo de São Paulo até Jundiaí, Louveira, Valinhos, Vinhedo, Campinas, ou então, se você quiser, de São Paulo até Campinas, esse trajeto aí de 100 quilômetros, um pouco mais de 100 quilômetros, em 1 hora. Olha como é interessante, como é importante esse projeto para São Paulo, né? E aí, Irajá, não só para São Paulo, porque eu acho que esse é um tema importante para conectar com uma notícia que foi veiculada na semana passada. O ministro Santoro disse o seguinte: olha, talvez ao invés de a MRS fazer a segregação
para o TIC, ou seja, para esse serviço expresso, né, poder acontecer e as cargas forem segregadas para que elas possam, enfim, ter aí um caminho delas, ao invés de fazer isso, a gente quer construir talvez o ferroanel. Você já ouviu falar do ferroanel, Irajá? Esse é um projeto que o ministro Santoro tem dito que é um dos prioritários e nessa priorização ele está dizendo que talvez vai incluir como uma obrigação da MRS ao invés da segregação do TIC. Então, dá uma olhada. Uma decisão que foi tomada ali em 2022 e que envolveu um arranjo interfederativo entre o governo do Estado de São Paulo e o governo federal, a União, e que viabilizou a priorização do TIC como uma contrapartida para a MRS, agora está sendo talvez colocada em xeque com um potencial mudança de curso. Olha como é difícil a gente ter um arranjo interfederativo que, no fim das contas, né, enfim, dê certo, seja seguro, traga segurança jurídica para o investidor. Isso por causa de interesses puramente políticos, né, Isadora? Não é que não seja importante fazer um ferroanel. É interessante. O que é o ferroanel, Irajá? O ferroanel, basicamente, são vários trechos que, como o próprio nome já diz, fazem um anel fora da mancha urbana adensada, né, da região metropolitana de São Paulo e conecta, enfim, todo um trajeto importante para o escoamento da carga. Então, o ferroanel é um projeto bacana, é um projeto importante, não quer dizer que ele não deva ser priorizado. Mas você bem disse, não pode ser por interesse político, não pode ser ao bel prazer de quem esteja ali naquele momento sentado na cadeira, em detrimento de coisas que foram ali pactuadas num contexto de desenvolvimento também da infraestrutura. Qual que é a grande infraestrutura que precisa ser colocada, né, que precisa ser feita para que a gente tenha um ferroanel? Se você vai de Perus, na região norte, aí Itacoaquecetuba, na região leste, né? Zona norte ou zona leste de São Paulo. Hoje, a carga, nesses intervalos que eu falei para você, ela passa numa linha reta. A ideia do ferroanel é tirar isso das linhas da CPTM, que são linhas de passageiros, e conectar essas duas regiões, essas duas zonas de São Paulo, por meio de um anel mesmo. Embora a gente já tenha uma licença prévia permitindo a construção do ferroanel, e acho que isso é uma boa notícia, esse é um projeto que ainda carrega diversas incertezas. É um projeto que ainda está muito mais atrasado, né? Está muito mais atrasado, Irajá, é exatamente isso. A gente ainda não tem uma previsibilidade de como implementar esse ferroanel, de quanto custará. Existe um orçamento que mostra que esse ferroanel custaria talvez de 6 a 8 bilhões de reais, trazendo em números de hoje. Mas tem, enfim, diversas incertezas que pairam sobre esse potencial investimento. Enquanto que no TIC, a gente já tinha estudado isso lá atrás, como fazer a segregação da linha 7, antes operada pela CPTM, agora operada pela concessionária, né, do Grupo Comporte, e como essa segregação seria feita pela própria MRS. No âmbito das renegociações que foram feitas com todas as concessionárias federais para terem as suas malhas renovadas... Uma série de leilões, né, Isadora? É isso, nem chegaram a leilões, você tem razão, Irajá. O que aconteceu foram negociações que aconteceram em âmbito federal, né? E a NTT, junto com o Ministério da Infraestrutura no antigo governo, agora Ministério de Transportes, negociaram com as concessionárias ferroviárias, né, a sua extensão. Então, o que acontecia? 10 anos antes do prazo do contrato das ferrovias nacionais, as próprias concessionárias falavam assim para o governo: eu tenho interesse de renovar meu contrato, posso? E aí o governo sentava com essas concessionárias e falava: pode, desde que... E aí uma série de negociações começaram a acontecer. A gente tem um processo super recente disso, que foi aprovado ainda, né, no início de maio, ou final de abril, que foi o processo da VLI com a FCA. Mas isso vem acontecendo há mais de 10, 11 anos, essas negociações com as concessionárias federais para renovação antecipada das suas concessões. E essas renovações, elas poderiam acontecer
se as concessionárias se comprometessem com novos investimentos e, inclusive, com investimentos cruzados que fossem interessantes para o governo federal. É o caso do TIC. Então, a MRS ela teve a sua malha, né, mantida, a sua concessão renovada antecipadamente e a extensão do prazo por mais 30 anos, porque naquele contexto foi negociado que ela apoiaria o projeto do TIC. E o TIC Irajá é um projeto bonito, é o primeiro projeto do Brasil de um trem expresso, conectando duas regiões metropolitanas que, enfim, são super desenvolvidas, adensadas. Quem já está tão acostumado de observar lá fora, né, Isadora? Pois é exatamente isso. É tão desejável que a gente tenha aqui em São Paulo e no Brasil inteiro, e esse poderia ser, né, uma vitrine, aquilo que a gente vê quando a gente viaja, né? E quando a gente fala de mobilidade, esse é um assunto que está sempre nas grandes rodas. E não só isso, nesse caso, Irajá, além da mobilidade, a gente já tinha uma solução para a carga também. Pensa só, se a gente tiver uma via segregada, isso já estava ali nos planos do governo, a carga ela é transitada por uma faixa exclusiva. Nesse caso, não seria necessário fazer grandes investimentos desconhecidos, porque você usa a faixa de domínio do próprio trem intercidades. Então, já é, digamos assim, preparado para a implantação de uma nova infraestrutura, com investimentos bem menores do que seria o ferroanel. E mais do que isso, como você começou aqui falando, com uma licença de instalação já aprovada no hoje. Então, não é que a gente não precise fazer o ferroanel. A gente precisa fazer o ferroanel, mas a gente não pode perder a oportunidade de aproveitar um arranjo interfederativo que já deu certo, né? Já foi feito, com concessionárias, ambas já mobilizadas para que o negócio dê certo, com uma licença de instalação já exarada, emitida, e agora, nessa altura do campeonato, um ferroanel aí para colocar no meio dessa, né, enfim, dessa história toda. Puxando o protagonismo para si, tentando desprezar um pouquinho, botar de lado a obra do amiguinho ou inimiguinho, enfim. Isadora Cohen, sempre um prazer receber você aqui nos estúdios. Muito obrigado. Obrigada a você, Irajá, sempre um prazer.